Vamos lá, gente. Vamos falar de greve agora. Vamos falar do direito à greve. Então, caso vocês não saibam, eu faço parte de uma organização marxista-leninista chamada Soberana, que é uma organização que, sobretudo, utiliza as ferramentas digitais para disputar a consciência da classe trabalhadora e para poder organizar os trabalhadores, levando em consideração os parâmetros contemporâneos. E a gente tem marcado presença num movimento que está acontecendo entre os trabalhadores do metrô, aqui em São Paulo, entre os metroviários. Por quê? Os trabalhadores do metrô de São Paulo estão tendo o direito à greve ameaçado. E a gente julga que isso aqui é de uma importância gigantesca, porque isso aqui diz respeito a todos os trabalhadores brasileiros e que, se isso aqui passar da maneira como passar, vai abrir um precedente perigoso para todos nós. Então, se vocês acompanham as redes da Soberana, já seja Instagram, TikTok, YouTube e tal, vocês devem ter visto pelo menos algum vídeo da gente numa greve dos metroviários, que a gente participou bastante, tá? Principalmente em 2023 e 2024. E a gente vai falar hoje sobre uma coisa que foi até difícil de pesquisar sobre. A maior parte das informações a gente sabe também porque a gente falou com os camaradas, mas porque a mídia não tá falando. A mídia não tá falando nem mal, que é uma coisa que é comum. A mídia sempre que fala de greve joga a população contra os grevistas. Nem isso tá acontecendo. E lembra que eu falei bastante na semana passada sobre ditadura da burguesia? Lembra disso? Hoje a gente vai ver um exemplo patente do que é uma ditadura da burguesia. E que fica muito difícil defender qualquer outra forma de definir o que a gente vive, se não uma ditadura da burguesia. Caso vocês não saibam, quando os trabalhadores, né, como coletivo, querem organizar e puxar uma greve, eles fazem assim. Se é uma categoria sindicalizada, o sindicato se reúne, através de assembleia, eles se organizam, definem as pautas e estabelecem data e meio de paralisação. Quando a greve é deflagrada, de acordo com a nossa democracia burguesa, tá? De acordo com a nossa democracia, de acordo com a nossa Constituição, direito de greve é garantido e cabe à Justiça do Trabalho julgar se a greve é abusiva ou não. Sempre achei o conceito de greve abusiva um disparate, né? Mas, enfim, tô falando da nossa justiça burguesa. O que acontece na maior parte das vezes? A Justiça do Trabalho mesmo julga a greve abusiva e cobra multa do sindicato. E os sindicatos estão muito acostumados com isso. Os sindicatos estão muito acostumados a lidar com essas ameaças de multa, tá? Só que em São Paulo, o bagulho tá ficando diferente. O interesse das grandes empresas que lucram com a privatização dos metrôs tá se impondo de uma maneira que eles não estão seguindo nem as regras da Constituição burguesa brasileira. Ou, assim, para ser mais preciso, mesmo que eles sigam as regras, o Estado vai lá e muda a regra. Se a regra não tá servindo para a burguesia, eles mudam as regras. Vamos lá, o que aconteceu em São Paulo? Vamos contar a história para vocês, né? O sindicato realizou 3 greves nos últimos anos, 2021 e 2 em 2023. Vamos lembrar dessas greves, eu falei de todas aqui no canal. Metroviários fazem manifestação por reajuste salarial em São Paulo, isso aqui é 2021, 11/5 de 2021. O que estava rolando? Essa greve aqui foi pelo principal motivo que greves acontecem, reajuste de salário. Os salários estavam congelados há 2 anos e, caso vocês não lembrem, isso aqui era pandemia, 2021 era pandemia. O que acontece é que aqui o salário não tinha sido reajustado nem em relação à inflação. A perda real era calculada em 10%. O salário, no meio da pandemia, dos metroviários, estava arrochado em 10%. Não era nem aumento que eles queriam. O argumento do metrô era: ué, a gente pagou pouco, mas a gente não atrasou nenhum dia. É quase como se não atrasar fosse a obrigação do Estado, fosse a obrigação do metrô. Mas enfim, né? Que porra de argumento é esse? Parece aqueles anúncios de emprego. Benefícios, salário. Como assim benefícios, salário? Salário é sua obrigação, pô. Eles exigiam também um reajuste no Vale Alimentação, que estava muito pequeno, e em benefícios que tinham sido cortados durante a pandemia. O que acontece? O Tribunal Regional do Trabalho, que é o responsável por isso, fez uma proposta que foi aceita pelo sindicato. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Metroviários de São Paulo aceitam proposta do TRT e suspendem greve. Abre aspas, TRT propôs reajuste salarial no Vale Refeição e no Vale Alimentação de 7,79% e o pagamento de abono salarial a ser pago em 31 de março de 2022, equivalente ao piso normativo da categoria dos metroviários vigente em março de 2022 para todos os empregados. Só que o metrô achou ruim a decisão do tribunal e disse que não podia atender às propostas. O que é bem esquisito porque a própria proposta do TRT é bem generosa com o metrô, falando que permitia que eles pagassem no ano seguinte, levando em consideração isso, segundo o próprio TRT, a saúde financeira do metrô. E os caras ainda assim acharam ruim, tá? E aí o principal argumento
caso vocês não vivam numa cidade que tem metrô, o principal argumento dessa galera é sempre o mesmo. É jogar a população contra os grevistas, falando que a greve causou sobrecarga no trânsito. Falar que a greve ferrou com o trânsito da cidade. Só que o que eles não falam é que toda santa vez os trabalhadores metroviários oferecem trabalhar de graça. Eles oferecem trabalhar desde que a taxa não fosse cobrada dos trabalhadores. Ou seja, eles oferecem dia de catraca livre para ter pressão, mas não ter trânsito. Então vocês entendem que o metrô tem a opção de não lucrar e ferrar com a população, ou não lucrar e não ferrar com a população, e eles escolhem ferrar com a população para a população se voltar contra os grevistas. Isso é toda vez, tá? É toda santa vez. Então vocês entendem que a preocupação da empresa nunca é garantir o bem-estar da população? Nunca é. É manipular a opinião pública. Pulando para a greve de 2023, de novo, falamos extensamente sobre essas. Contra a privatização, São Paulo tem 9 linhas de metrô e trem em greve. A pauta, agora, dessa vez, não era salário, era o cancelamento dos processos de terceirização e privatização e que teve apoio tanto da Sabesp quanto da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O que acontece? Eles também estavam exigindo um plebiscito popular, para ver se a população queria mesmo que o metrô fosse privatizado. E a gente já mostrou essa matéria aqui para vocês. Plebiscito popular termina com 97% de votos contra privatizações de serviços públicos em São Paulo. Ou seja, a população que foi consultada maciçamente é contrária. E, no caso dessa greve, o tribunal proibiu greve total. Abre aspas aqui para a matéria da Agência Brasil. Aqui, ó. O Tribunal Regional do Trabalho proibiu a greve total dos trabalhadores do metrô. Conforme determinação do desembargador Celso Ricardo P.L. Furtado de Oliveira, deverá ser assegurada a circulação da frota 100% dos trens nos horários de pico e 80% nos demais períodos sob pena de multa de R$500 mil. E aí, o que os metroviários fizeram? Beleza, a gente faz a greve com catraca livre. E aí, o que a justiça fez? Eu falei sobre isso no dia, inclusive. Justiça de São Paulo negou catraca livre e impôs multa de R$500 mil em caso de descumprimento. Então, o Tarcísio acionou a justiça para ilegalizar a greve, para impedir que as pessoas acessassem o transporte público de forma gratuita. Isso foi feito sob um puta de um golpe. E, gente, nesse dia eu estava no Critiquê. No dia que aconteceu isso, eu fui lá no Critiquê e falei sobre isso no mesmo dia. Eu lembro disso ainda. Novamente, a tática de jogar os trabalhadores uns contra os outros. E aí, no dia 3 de outubro, os trabalhadores decidiram finalizar a greve. Metroviários encerram a greve em São Paulo. E aí, o que vocês acham que o metrô fez logo depois? Metrô de São Paulo demite 5 funcionários por paralisação surpresa no feriado de 12 de outubro. Companhia não descarta novas punições. Ou seja, os trabalhadores que exerceram seu direito de greve foram punidos. Além das pessoas que foram demitidas, 4 funcionários foram punidos por envolvimento no ato. Um deles foi suspenso e outros 3 têm que responder a um inquérito no Tribunal Regional do Trabalho. O metrô diz: as punições se basearam em imagens, áudios e relatórios que indicaram conduta irregular dos profissionais. O sindicato dos metroviários acionou a justiça e o metrô foi obrigado a reintegrar os trabalhadores. Porque isso aqui é um absurdo. Isso aqui, gente, é para mandar uma mensagem. Justiça do Trabalho ordena que metrô reintegre funcionários demitidos por causa de greve feita em outubro de 2023. Gente, se você já participou de alguma greve ou já testemunhou alguma greve, a principal preocupação dos trabalhadores é ser demitido, é perder o emprego. Isso a gente viu, ó, aos montes lá na greve da Pepsi, que foi uma greve bem sucedida, inclusive. Os trabalhadores, mesmo sabendo que é ilegal demitir um trabalhador depois de greve por conta da greve, sabem que isso acontece. E isso aqui é uma evidência. É que o metrô teve força por ter um sindicato muito bem organizado para conseguir fazer com que essas pessoas fossem readmitidas. É um meio não só de punir, mas de mandar uma mensagem. De dizer assim, a gente sabe que é ilegal, mas a gente vai fazer da mesma forma. E por que a gente está relembrando de todas as greves? Lembra que é o Tribunal Regional do Trabalho que determina se as greves são abusivas ou não? Lembra disso? Lembra que essa é a regra do próprio direito burguês. As greves em 2021 e 2023 foram julgadas pelo TRT. Deixa eu colocar as notícias aqui, ó. É isso aqui. Greve dos metroviários de São Paulo não foi abusiva, diz TRT2. Ou seja, o TRT decidiu que não foi abusivo. Agora em 2023. Tô só mostrando as evidências aqui pra vocês. TRT2 considera não abusiva a greve dos metroviários em 2023. Novamente, o tribunal que é encarregado de julgar isso julgou não abusivo. Só que daí, o governo, primeiro Dória e depois Tarcísio, junto com o metrô, entraram com processo contra o sindicato na esfera civil. Gente, essa não
é a esfera competente para julgar esses casos. O governo está pedindo indenização pelos prejuízos causados pelas greves, em uma esfera que não julga esse tipo de coisa. Vocês acham que a Justiça de São Paulo vai defender os interesses de quem? Do governo ou dos trabalhadores? E aí a Justiça, que não tem essa competência, julgou a greve como abusiva, sendo que ela não tem essa competência. E não só isso, ela condenou o sindicato a pagar 3,8 milhões só pela greve de 2021. Sindicato é condenado a pagar 3,8 milhões para a metrô por greve em 2021. Adiciono, por um órgão que não tem essa competência, tá? Por uma esfera que não tem competência para julgar esse tipo de coisa. Óbvio que o sindicato tá recorrendo, né? Mas se o Estado vencer esses processos, eles vão ficar com uma dívida de 17 milhões. Aqui tem mais uma matéria falando da outra greve. Metrô cobra 7,1 milhões de sindicato por greve contra privatizações. Essa aqui, eu só tava checando os números, essa aqui é só uma. No total é 17. E esse tipo de assédio jurídico não é só pra atacar o direito à greve e o sindicato dos metroviários. É pra dificultar a luta contra a privatização. Esse tipo de condenação tem que deixar todos os sindicatos alertas. Todos. Porque pensa, se o sindicato é punido dessa forma ilegal, ele fica quebrado, gente. É pra drenar os recursos do sindicato. Metroviários vão acionar OIT e MPT contra Tarcísio. Olha que esquisita essa notícia. Caso vocês não saibam, isso são órgãos internacionais. E por que que os sindicatos estão acionando a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo? Por causa de uma coisa extremamente pelega do governo Lula. O sindicato dos metroviários entrou em contato com o ministro do Trabalho do Lula, que é o Luiz Marinho. E o que o Luiz Marinho fez? Sugeriu o sindicato procurar a Organização Internacional do Trabalho. Para a Organização Internacional do Trabalho pressionar o governo brasileiro a fazer alguma coisa. Gente, na moral, sabe o que isso aqui parece? Parece que o sindicato chegou para o ministro do Trabalho e falou assim: nossa situação é abusiva. Parece que o ministro do Trabalho respondeu: meu Deus, que absurdo, alguém deve falar, alguém aí conhece o ministro do Trabalho? Porra, alguém conhece o contato do Ministério do Trabalho para fazer alguma coisa? O cara lavou as mãos e foda-se. Ele meio que fala assim, pede pro Batman. E óbvio, a OIT não vai fazer porra nenhuma, ela não tem jurisdição sobre o Brasil. Ele meio que meteu um se vira aí, mano. Chama o Chapolin. Então, gente, essa luta tem que continuar. Novamente, isso aqui não diz respeito só aos metroviários. Isso diz respeito a todos os trabalhadores brasileiros. Gente, imagina se esse precedente é aberto. Imagina se toda greve que foi julgada legal pelos tribunais regionais do trabalho, agora são submetidas a um crivo de uma esfera que não tem essa competência e agora são denunciadas como sendo abusivas e todos os sindicatos começam a ter uma puta multa pra pagar. Imagina isso, gente. Isso é pra destruir a luta sindical no país. Isso é pra acabar com a organização dos trabalhadores. De onde os sindicatos tiram verba pra pagar essa multa? Não tiram, eles não têm essa verba. Eles não tiram, essa é a questão. E aí o que acontece? O sindicato não consegue pagar a verba e aí eles têm as suas contas bancárias bloqueadas. É isso. Belezinha? Acabamos por aqui. Um beijo pra todos vocês 10 segundos no futuro, porque a latência é alta. E fora isso, caso vocês queiram contribuir com o canal, apoia.se/História Pública. Voltem sempre. E espero poder apresentar o estúdio pra vocês no futuro próximo.